E a informação que circulava pelos corredores do Monumental de Núñez logo após a derrota do Brasil para a Argentina é que o técnico Dorival Júnior será demitido. E o nome que aparece como opção para o presidente da CBF é o de Felipe Luiz. Informação que foi confirmada pelo Globo Esporte, meu parceiro Caê Mota. A gente está aqui na Argentina, tinha 3 jogadores do Flamengo convocados, a gente veio para fazer a cobertura, acabou que teve a situação do Dorival Júnior e a gente pôde acompanhar o movimento aí pela contratação do Felipe Luiz na seleção brasileira. Eu vou esclarecer a real situação sobre a intenção da CBF tirar o Felipe Luiz do Flamengo e levá-lo para ser o novo treinador da seleção. Vou explicar para vocês exatamente o que está acontecendo. Bom, como todo mundo já sabe, ontem a seleção brasileira passou uma das maiores vergonhas da história do clássico Brasil e Argentina. E daí o que acontece é o seguinte: acabou o jogo, não se falava em outra coisa a não ser a demissão do técnico Dorival Júnior. Se falava muito pelos corredores do Monumental de Núñez sobre essa demissão, sobre a possibilidade de demiti-lo, sobre quem seria o novo treinador, e eu vou explicar qual é o cenário e qual é a situação de cada técnico. O primeiro nome da lista do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, caso de uma demissão do Dorival, caso a demissão do Dorival ela se confirme, é o nome do Carlo Ancelotti. Ele que já tinha o desejo no treinador lá atrás, assim que ele assumiu a CBF, aí teve aquela situação que ele ficou esperando o Ancelotti, aí acabou que o Ancelotti renovou o contrato dele com o Real Madrid, não veio para a seleção brasileira e acabou que a negociação não aconteceu. E o outro nome que aparece assim como prioridade 2 para ser técnico da seleção brasileira é o nome do Felipe Luiz. Eu conversei com várias pessoas ontem e durante a madrugada o Globo Esporte, aí na pessoa do nosso querido Caê Mota, postou confirmando essa informação de que o Ancelotti é a prioridade 1 do Edinaldo e que o Felipe Luiz é a prioridade 2. Eu vou explicar para vocês a situação por quê. O Ancelotti ele tem contrato com o Real Madrid até dia 31 de junho agora. Mas a gente vai ter o Super Mundial e provavelmente o Real Madrid vai estender um pouco o contrato dele, quem sabe até dia 31 de julho. E daí a CBF a seleção brasileira teria que jogar contra o Paraguai e contra o Equador na data FIFA de junho, já talvez com Dorival ou com alguém improvisado ali na posição de técnico. Esse é o primeiro ponto. A questão do Super Mundial de Clubes pode fazer o Ancelotti não querer largar o Real Madrid quando efetivamente vai acabar o seu contrato com a equipe madrilênia. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, vem o Felipe Luiz, que tem uma situação muito parecida com a do Edinaldo, com a do Ancelotti. Ele tem contrato com o Flamengo até o mês de dezembro desse ano, um contrato até maior do que o do Ancelotti, e o Flamengo vai disputar o Super Mundial de Clubes. O Flamengo vai para o Super Mundial e o Felipe Luiz ele vem construindo isso junto com o Flamengo. No mercado brasileiro, a gente tem hoje desempregado Fernando Diniz, e a gente tem também o técnico Renato Gaúcho. São os dois aí de nome que estão desempregados. O Fernando Diniz teve uma passagem recente pela seleção, o Renato Gaúcho ainda não. Mas a informação, isso é informação que se tem, é que sim, a CBF vai tentar o Ancelotti e quer o Felipe Luiz. Caso o Ancelotti ele não venha, o primeiro nome é o Felipe Luiz. Ontem eu vi um movimento, eu vi uma galera falando sobre a possibilidade de vir o técnico Jorge Jesus. Tem um problema no Jorge Jesus, que foi a briga que ele teve recente com o Neymar. Como é que se contornaria isso? Será que se o Jorge Jesus vier, ele tira o Neymar de vez da seleção, encerra o ciclo do Neymar na seleção brasileira? Também tem essa preocupação, eu vejo muita gente falando sobre isso. Além do Abel Ferreira também, que é um nome que está sendo que é um nome cotado, tem outros também que tem um nome cotado na seleção brasileira. Mas a informação é que Ancelotti e Felipe Luiz são os 2 desejos do presidente Edinaldo Rodrigues. Tem muita notícia do Flamengo, mas a gente não poderia deixar de iniciar esse vídeo falando do vexame de ontem, né? Uma vergonha para o futebol brasileiro. Vergonha mundial, porque está na capa dos principais jornais do mundo, não só aqui do Brasil, mas na Argentina, como também em vários países da Europa. Só para trazer um exemplo aqui, o jornal AS, um dos maiores da Espanha, está dizendo: quem tomou porrada foi você, Rafinha.
Foi falar aí, foi prometer algo que não pôde cumprir, né? O Rafinha lá dizendo que ia dar porrada neles, dentro e fora de campo. E aí eu sou obrigado a concordar com o Jornal AS. Foi o contrário, né? Tomaram porrada. Olha aqui, 4-1 foi um baile argentino. Poderia ter sido mais, hein, gente? Sem exagero, poderia ter sido 5, 6, um novo 7-1. O Brasil conseguiu achar um gol, era um bando em campo. Se pegar a pelada aqui da minha rua, joga mais do que aquela seleção. Mas a gente fica surpreso, né? Porque são craques, jogadores estrelados, de grandes clubes da Europa, e chegam à seleção e passam a ser atletas comuns, né? Jogadores sem nenhuma habilidade, sem conseguir exercer a sua função, sem desempenhar o mínimo. É impressionante. Um treinador à beira do campo que parece mais um treinador de clube do que de seleção, porque não consegue mudar o jogo, não consegue escolher os melhores, não consegue tirar essa questão de joga pela hierarquia. Não existe. Colocou um time completamente limitado em campo. E aí a gente começa a colocar uma pergunta no ar. Será que o problema é de agora? Na minha humilde opinião, não. O problema é de muitos anos atrás. Há quantos anos que o Brasil não ganha uma Copa do Mundo, gente? O país do futebol há mais de 20 anos. O problema, na minha opinião, é estrutural, começa de cima para baixo. A presidência da CBF. Tivemos uma eleição sem candidato da oposição, uma eleição com um candidato único. Temos aí o apoio de todas as federações do futebol brasileiro, dos clubes, para um presidente que vem deixando a desejar já há muito tempo. Então tem alguma coisa muito errada, ou muitas coisas erradas na estrutura do nosso futebol brasileiro. E aí você pega calendário, né? Os jogadores reclamam muito, o nosso calendário não consegue se igualar ao calendário do principal futebol, né? Que é o futebol europeu. A gente tem péssimos árbitros, né? A gente tem péssimos dirigentes, o método, como é que acontece, os estaduais servem para quê? Então, quer dizer, é um conjunto e aí depois a corda vai arrebentar. E às vésperas de uma Copa do Mundo, Copa de 2026. Qual o treinador que vai assumir essa missão aí, hein? Vai pegar a seleção com apenas 5 convocações até a Copa. São 5 convocações até a Copa do Mundo. Ou seja, tá muito em cima. E tem gente pedindo Felipe Luiz. Vou te contar uma coisa, hein? Olha aqui, a informação do GE... O parceiro Caê Mota, que é o setorista lá da seleção, e é muito bem informado, esteve lá ontem no Monumental, dizendo que a pressão sobre o Dorival Júnior atingiu seu maior nível depois da goleada sofrida ontem por 4-1 para a Argentina no Monumental. Fim da linha para Dorival, isso aí já é um consenso, é unânime. E o debate pela troca de comando da seleção está aquecido dentro da CBF. Olha só, preste atenção no que eu vou dizer agora. O técnico preferido do Edinaldo Rodrigues, que é o presidente da CBF, é o Carlo Ancelotti do Real Madrid. Só que não vai sair do Real Madrid, gente. O Ancelotti ele vai ficar mais alguns anos ganhando tudo, conquistando todos os títulos pelo Real Madrid. Não vai sair, não adianta. Vê que essa historinha de Ancelotti de novo, faltando aí, um ano para a Copa do Mundo, o Brasil vai se arrebentar, o Brasil vai se estrepar. E um outro treinador que está bem mais próximo aqui, que pode ser bem mais fácil do que o Ancelotti, para a CBF, estão cogitando aqui o nome do Felipe Luiz do Flamengo. Ou seja, a CBF pode tentar tirar Felipe Luiz do Flamengo, mas não vai ser fácil. Não pensem que vai ser fácil, porque o Felipe Luiz tem uma outra cabeça, tem uma outra metodologia. O Felipe não tem nem um ano como treinador profissional. O Felipe tem a oportunidade de jogar um campeonato brasileiro desde o início.
O Felipe tem a oportunidade de conquistar um título brasileiro. O Felipe, do Brasileirão. O Felipe tem a oportunidade de iniciar uma Libertadores da América. O Felipe tem a oportunidade de jogar um Super Mundial de Clubes, de conquistar uma segunda Copa do Brasil. Ou seja, eu acho que o Felipe não vai interromper esse processo logo agora que ele conseguiu acertar esse time do Flamengo. Então tá aqui, ó, a informação de que a CBF pode tentar tirar Felipe Luiz do Flamengo, mas se eu fosse torcedor do Flamengo eu não ficaria preocupado, eu ficaria tranquilo, porque essa possibilidade agora da CBF tirar o Dorival e botar o Felipe é quase zero, é quase nula, é quase impossível. Agora, existem outros treinadores, perdão, que eu vou falar aqui para a CBF. Alô, Edinaldo Rodrigues, tem outros treinadores no Brasil, tem outros treinadores, não só no Brasil, mas tem outros treinadores melhores do que o Felipe. Melhores não, vou refazer. Tem outros treinadores que ganharam muito mais do que o Felipe nos últimos anos no futebol brasileiro. O Jorge Jesus, por exemplo, tá louco para treinar a seleção. Se pegar o telefone e ligar pro mister, ô Jorge Jesus, vem treinar a seleção brasileira até a Copa do Mundo? Independente do que acontecer, dos resultados, você será o treinador da Copa. O Jorge Jesus, na hora, ele larga o Al Hilal e vem para a seleção. Quer ver um outro? O Abel Ferreira, do Palmeiras. Ganhou tudo aí nos últimos anos. Ele está à frente do Felipe Luiz, gente. O Jorge Jesus está à frente do Felipe Luiz no caso de assumir uma seleção brasileira. Na minha opinião, o Felipe Luiz na seleção pode até dar certo, mas agora seria uma aposta. Há um ano da Copa do Mundo. Há um ano da Copa do Mundo. Sem poder treinar, né, os jogadores com apenas 5 convocações. Serão 5 jogos no Brasil até a Copa do Mundo. Então, quer dizer, é muito risco você colocar um treinador que não tem nem um ano no futebol profissional e você interromper um planejamento, um processo do Felipe de poder conquistar tudo no Flamengo, fazer seu nome como treinador, chegar aí com o pé na porta. Então, quer dizer, eu sou contra o Felipe na seleção brasileira e tá aí, ó, ou o Jorge Jesus ou o Abel Ferreira seriam as minhas opções para assumir aí essa draga que é a seleção brasileira até a Copa do Mundo, para a gente ter alguma chance. Olha só, o Felipe Luiz sinalizou a sua permanência no Flamengo, tá? Para o José Boto. Ele indicou ao diretor de futebol que permanecerá no clube caso receba uma proposta para integrar a comissão técnica da seleção brasileira. A decisão está alinhada ao planejamento de carreira do treinador rubro-negro. Então ele está com isso nesse planejamento de não sair do Flamengo. Já avisou o Boto. O negócio dele é permanecer, ele quer ganhar títulos. Já falou isso em coletiva. Ganhar títulos, ganhar rodagem no Flamengo antes de sair. Ele quer fazer história no Flamengo antes de sair. Tá? Então a decisão está alinhada ao planejamento de carreira do treinador. E ele já tinha avisado sobre isso. Felipe é brabo. Apesar do interesse da CBF, a preocupação do Boto é a possibilidade de Felipe Luiz, essa notícia é segundo o UOL, tá? Será atraído por um clube europeu. O dirigente português vê o mercado internacional como uma ameaça maior do que a seleção brasileira. Então ele tem mais medo, o José Boto tem mais medo do Felipe Luiz sair para o mercado internacional do que para a seleção brasileira. Então alguma coisa ele já conversou com o Felipe e já sabe ali do interesse do Felipe de permanecer no Flamengo. Então o Felipe quer ficar no Flamengo, quer ser multicampeão pelo Flamengo antes de sair para uma possível investida ou em seleção ou Europa